Olá, boa tarde, tudo bem? Que Papai do Céu possa abençoar cada um de nós. Quero dizer que eu estou com saudade de todos vocês. Vocês fazem parte da minha vida e vocês não sabem o quanto eu tenho aprendido com vocês. Mesmo que nós não estejamos juntinhos, mas estamos ligados de coração. Então vamos lá. Hoje nós vamos para a nossa aula de história, o Brasil e seus períodos. Então muitos fatos aconteceram para chegar até aqui. Ou seja, o Brasil de hoje, nós sofremos várias transformações para chegarmos até aqui. Entre 1500 até 1534 é considerado um período pré-colonial, que foi aquele período que veio antes, quando foi tudo organizado para a gente entrar no período colonial. Então, estava iniciando um domínio efetivo entre terras brasileiras. Então, os portugueses exploravam a terra, comercializavam tudo que tinha na nossa terra, e isso acontecia nas costas, ou seja, lá no litoral. Eles negociavam no litoral entre brancos e índios. Por quê? Porque os índios, quando os portugueses chegaram aqui, eles tiveram uma certa resistência, porque os portugueses queriam escravizá-los e os índios, eles não eram domesticados. Então teve uma certa resistência quanto aos índios. Então, quando os índios começaram a entender, então para o português explorar a terra, ele necessitava da ajuda dos índios. Então, para isso, eles tinham que conversar com os índios e chegar a um acordo. Tinha pouca mão de obra nessa época. Então, os portugueses necessitavam do trabalho para quê? Tirar a madeira da mata, trazer até a costa para ser vendido. Então, eles precisavam de mão de obra e quase não tinha. Então, eles negociavam essa mão de obra também com os índios, a extração do pau-brasil. Uma expedição comandada por Martinho Afonso de Souza fundou em 1532 a primeira vila brasileira, a de São Vicente. Depois, mais para frente, ele fundou Santo André, que ambas hoje é o que? Estado de São Paulo, né? Está localizado ali. E esse português também trouxe para o Brasil as primeiras mudas de cana-de-açúcar. E também trouxe o modo de cultivar essas mudas de cana-de-açúcar. Então, teve toda essa preparação antes dos 3 períodos que nós iremos estudar agora. Então, foi um momento de conflito entre índios, entre portugueses, houve muita morte, teve muita guerra. Então, começou o período colonial. Esse período colonial, depois de tudo isso que eu falei, para chegar até aqui, a adaptação dos portugueses, dos índios, preparou todo o cenário, aí chegou aqui nesse período colonial. O que aconteceu nesse período colonial? Aconteceu lutas entre brancos e índios, como eu já falei. A escravização dos africanos, não tinha mão de obra suficiente para o trabalho, porque eles exploraram ao máximo a terra, as suas riquezas, madeira, minérios. Então tudo isso os portugueses pegaram do Brasil para levar, para vender, para comercializar. E isso eles precisavam de mão de obra. E os índios às vezes se recusavam a fazer esse trabalho. Então foi quando eles trouxeram os africanos para ser escravos aqui no Brasil. Açúcar, como eu já falei, que foi o Martinho Afonso de Souza, né, que trouxe essas primeiras mudas, que fez o plantio, que ensinou eles a cultivarem. Então, na época, o açúcar era um artigo de luxo para
para eles que fizeram o cultivo e que vendiam. Então era muito dinheiro. Também teve povoamento do litoral brasileiro, então as pessoas foram vindo de Portugal, foram fazendo colônias ali no litoral brasileiro. Cidades também foram fundadas. Teve produção da cana-de-açúcar, né? Eles também descobriram o ouro, o café, a criação de gado. Então, tudo isso foi no período colonial. Quando passou esse período, que ele foi um dos períodos que durou mais no Brasil, veio o período imperial, que foi o segundo período. Nesse período, aconteceu o quê? As coisas já estavam melhores aqui no Brasil. Os portugueses já tinham ganhado muito dinheiro. Então, olha aqui, nesse período teve arquivo militar, imprensa régia, Banco do Brasil, fábrica de pólvoras, jardim botânico, escolas médicas, museu, bibliotecas reais, academias militares de belas artes, a independência do Brasil, que foi em 1822, a Lei Áurea, que foi a libertação dos escravos, que foi aquela lei assinada pela princesa Isabel, tudo isso em 1888. Então, essas coisas aconteceram no período imperial, que foi quando o Brasil era governado pelo império, eram reis, imperadores. E depois da independência do Brasil em 1822, aconteceu o período republicano, que aí as coisas já estavam começando a mudar de fato. Então foi a queda da monarquia. Então agora acabou os imperadores, os reis. Então olha aqui o que Marechal Deodoro da Fonseca fez. Ele acabou com a monarquia e com isso ele mandou o imperador Dom Pedro II e toda a sua família real saírem do Brasil e voltarem para Portugal. Então esses foram os 3 períodos que o Brasil passou. O mais longo foi o período colonial, que foi aquele período de adaptação. Depois veio o período da monarquia, que era onde os imperadores, reis, Portugal estava com todo o domínio do Brasil. E depois o período republicano foi quando Marechal Deodoro da Fonseca assumiu o poder do Brasil, pegou Dom Pedro II, sua família real, mandou de volta para Portugal, e onde começou o período republicano, que já não era mais reis, imperadores que governavam o Brasil, mas esse homem, que ele era um militar, certo? Então essa é a história dos períodos do Brasil. Beijo, eu espero que vocês tenham aprendido na aula de hoje. Ficam com Deus.